novas regras para a venda de produtos em farmácias começaram a ser postas em prática, mas há certa dificuldade. Me mostra a reportagem, por favor. A partir desta quinta-feira, fica proibida a venda de produtos de conveniência e restringidas a exposição de medicamentos nas prateleiras. Para a compra de remédios como analgésicos ou antiácidos, o cliente terá que pedir ao farmacêutico, pois esses medicamentos devem ficar atrás do balcão. Mas a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias conseguiu uma liminar temporária para não cumprir as normas estabelecidas por lei. A RDC 44 de 2009, ela tem a vigência a partir de 18 de fevereiro e ela foi regulamentada em agosto de 2009. Agora ela vai começar a entrar em vigência. E algumas drogarias conseguiram liminares, principalmente as redes, grandes redes, elas conseguiram liminar para poder ficar mantidos os moldes antigos. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as novas medidas são necessárias para assegurar a qualidade e segurança dos produtos oferecidos e dos serviços prestados em farmácias e drogarias. Para alguns, pode colocar que eles vão ter a perda na quantidade de vendas, porque o paciente tem à disposição a mercadoria e chega lá. Só que a venda de medicamento e produtos farmacêuticos dentro das drogarias, ela não pode ser vista como uma mercadoria comum. Ela dá continuidade à saúde e a facilidade que tem aqui, ao mesmo tempo que ela pode auxiliar na melhoria da saúde, ela pode também gerar um risco. Justamente baseado nisso que existem as novas regras. Deixa eu receber aqui o Alex Aragão, que é gerente de fiscalização da Vigilância Sanitária de Teresina. Boa tarde, Alex. Boa tarde. E o que fazer? Estão sendo fiscalizadas todas as farmácias? A informação que nós temos é que só as grandes redes conseguiram liminares, ou não? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Na verdade, a fiscalização é uma fiscalização extensiva a todas as drogarias, todas as farmácias e drogarias, tá? Certo. Nós temos que esclarecer para a população alguns pontos em relação à RDC 44. Primeiro que a RDC 44 é uma norma que veio para tornar mais seguro, mais eficaz, certo? Tanto o comércio como o acesso da população a essa medicação. Ou seja, ela é vista com bons olhos por parte de todos os órgãos fiscalizadores, por parte da população. Tá? O que existe em relação à RDC 44 de diferente do que se discute por aí, são as questões das liminares, tá? Onde nós temos algumas empresas protegidas por liminares, muito embora essas liminares se refiram apenas às instruções normativas da RDC 44 e não à RDC 44 na íntegra. Tá? Então é uma situação que tem que ficar clara, não é a totalidade da RDC 44 que está com sua aplicação suspensa por motivo de liminares, e sim no que diz respeito às instruções normativas número 9 e 10. Até que fique claro para a população, a instrução normativa número 9 diz respeito aos produtos que podem ser comercializados. E a instrução número 10 diz respeito à exposição desses produtos, aquela questão de passar os produtos para o lado de dentro do balcão. Eu entendo. Efetivamente, por exemplo, o que tem que passar para o lado de dentro do balcão? Medicamentos? Elizabeth, eu vou te responder de uma forma mais simples. Eu vou dizer o que fica do lado de fora agora, tá? Que é mais prático eu te responder. A instrução normativa número 10 define o quê? Somente a população só poderá ter acesso direto aos seguintes produtos no que diz respeito a medicamentos, tá? Medicamentos fitoterápicos não sujeitos à prescrição médica, tá? Medicamentos de uso tópico não sujeitos à prescrição médica e medicamentos de notificação simplificada. Um exemplo de um medicamento de notificação simplificada, por exemplo, hidróxido de alumínio, sais de reidratação oral, tá certo? Fora esses medicamentos que eu relatei, que estão relatados na instrução normativa número 10, os demais passam para o lado de dentro do balcão. Inclusive, medicamentos que não estão sujeitos à prescrição médica. Mesmo assim... Analgésicos, por exemplo. Lado de dentro do balcão. Terão que ser pedido tem que pedir lá ao farmacêutico, ao profissional tem que pedir. Acabou o sistema de autosserviço, que você chegava lá na drogaria, ia direto na gôndola lá, pegava seu medicamento, ia no caixa e pagava. Então esse sistema ele encerrou. Porém, que fique bem claro, tá? Isso tudo que eu estou relatando, nós temos várias empresas protegidas por essas liminares. Nós temos, por exemplo, recentemente chegou até o órgão de fiscalização duas antecipações de tutela, tá? Uma em relação à Abrafarma e outra em relação à Cifarma, que são grandes entidades que congregam redes de farmácias. Tá? Então, aí essas duas entidades estão protegidas e as outras não.
As outras não. Porém, eu aguardei essa pergunta, eu sabia que você ia me fazer, Silas, essa pergunta, até para colocar um fato também que não pode ser negligenciado, nem tampouco pode deixar de ser repassado à população. No caso do estado do Piauí, nós temos uma situação bem peculiar. Tá? Qual é a situação peculiar do estado do Piauí? Nós temos uma lei estadual, certo? A lei 5465 de 2005, que trata desse assunto, ou seja, que é assunto da comercialização de produtos alheios ao comércio farmacêutico e também da prestação de serviços alheios ao comércio farmacêutico. Exemplo, produtos alheios ao comércio farmacêutico, sorvetes, refrigerantes, eu balas. acho que essa lei é até do João Matos, eu acredito que era do Exatamente, João Matos, né? corretamente, do deputado que João proibia essa venda de refrigerante. Você chega na farmácia hoje, tem tudo. Até passagem de ônibus. Tem tudo, tem até passagem de ônibus, é verdade. Então estava prejudicando outros comércios e misturando a farmácia, que é para ser um comércio... Mas eu não tenho visto essa fiscalização. Na verdade, Silas, até que para ficar claro, essa lei, na verdade, ela autoriza as drogarias, a farmácia e drogarias a vender esses produtos. Então eles têm essa autorização. Eles têm essa lei que os protege, ou seja, nós como órgão fiscalizador, nós ficamos impedidos de cobrar algo no sentido contrário, visto que uma lei estadual, baseada no nosso ordenamento jurídico, ela é superior a uma resolução. Ou seja, uma lei sempre vai ser superior, vai ser o instrumento máximo do nosso ordenamento jurídico. Essa nova instrução, essa nova regra, ela vem a contemplar, claro, o consumidor, mas ela deve ter tido um ponto de partida. O que é que vocês estavam notificando? A automedicação? Era o excesso das pessoas? A facilidade de ir lá e se automedicar? Foi isso, basicamente? Foram vários pontos, até porque, Elizabeth, tem muitos pontos que a resolução trata que vão ser fiscalizados e vão ser cumpridos porque não são tratados nem na lei, nem nas liminares, tá? Mas vários pontos. Um deles, por exemplo, a questão da estruturação física das drogarias, o dimensionamento dessas empresas, quais os equipamentos de proteção individual que os profissionais que lá trabalham têm que usar na hora de prestar uma assistência farmacêutica, quais são os documentos que essas empresas têm que ter frente à fiscalização municipal, estadual e federal. E não posso deixar de dizer que um dos fatores também que motivaram a discussão desse assunto foi a questão dos produtos alheios ao comércio farmacêutico, que no nosso caso, volto a repetir, as empresas estão devidamente protegidas baseado nessa lei estadual. Até que ela seja retirada do nosso ordenamento jurídico, ela está em plena Agora, o pequeno do bairro que está me assistindo agora, ele vai dizer, a fiscalização pode chegar aqui, pode me fiscalizar e me autuar, porque eu ainda não tive condições de me proteger com uma liminar dessa? Só no que diz respeito à questão da exposição dos produtos, tá? Essas liminares tratam somente da exposição dos produtos e da questão do leque de produtos que podem ser comercializados. Como no nosso estado nós temos a lei estadual, então a liminar, de certa forma, para o nosso estado não vai fazer muita diferença em relação ao leque de produtos que podem ser comercializados. Onde é que as liminares fazem diferença no nosso estado? Na exposição. Por exemplo, quem tem a liminar vai poder expor no serviço como se fosse um serviço de autoatendimento, ou seja, o paciente vai lá diretamente e pega a medicação na gôndola. Quem não tem a liminar vai ter que dispor esse medicamento do lado de dentro do balcão, ou seja, você vai ter que ter o contato com o farmacêutico para que o farmacêutico preste os esclarecimentos necessários, certo? Possa proceder à dispensação correta dessa medicação. Vamos ao povo, Elizabeth. A Rosa da Pissarra, todas as farmácias têm que ter um farmacêutico? É obrigatório que todos, pela legislação federal, que é quem trata desse assunto, que é a Lei 5.991 de 1973, trata especificamente desse assunto, questão de responsabilidade técnica por farmácias e drogarias, baseado nesta lei federal, todas as empresas são obrigadas a ter o responsável, no caso farmacêutico. Essa fiscalização já é do Conselho Regional de Farmácia, né? Não, fiscalização, na verdade, até para que fique claro, a vigilância sanitária executa a fiscalização no que tange ao cumprimento dessas normas sanitárias que nós estamos avaliando. O Conselho Regional de Farmácia ele vai estar tratando da questão ética profissional. Se o profissional está sendo um profissional ético ou não, se está exercendo o seu real papel de farmacêutico, ou se está omisso, se está ausente da empresa pela qual seja responsável. Você colocou que essas empresas que não são protegidas pelas liminares, elas têm que ter o atendimento atrás do balcão, né, por farmacêutico. O que um farmacêutico pode fazer e o que ele não pode fazer? Acho que essa é uma dúvida de todo mundo. Na verdade, o farmacêutico, ele tem uma série de atividades frente a uma empresa, a uma drogaria. De início, ele é o responsável pela qualidade daquele produto que está sendo entregue à população. Se é só ele, só o profissional farmacêutico tem condições de averiguar se aquele produto é um produto lícito, se ele é um produto legal, se ele não é um produto falsificado. O farmacêutico pode, por exemplo, porque hoje a gente tem a questão dos genéricos, né? O médico prescreve uma medicação, o farmacêutico, olha, nós temos aqui esse outro medicamento que é um genérico, só ele pode fazer isso?
Ou qualquer atendente somente o farmacêutico pode fazer essa intercambiabilidade do medicamento pelo medicamento genérico, pelo medicamento de referência para o medicamento genérico. O Rodrigo do Centro, é bom fazer uma fiscalização, pois existem farmácias que vendem sem receita médica. Então, com certeza, nós sabemos que nós temos muitos problemas na cidade, nós temos consciência disso e corremos sempre atrás de estar resolvendo esses problemas. Inclusive, em uma outra oportunidade, nós estivemos conversando aqui com repórteres dessa emissora, tratando da questão da venda de medicamentos, por exemplo, por ambulantes, certo? E nós tivemos uma grande apreensão. Porém, é uma briga constante, contínua. Nós trabalhamos hoje, conseguimos resolver o problema hoje, daqui a algum tempo essas pessoas já mudam, já são outras pessoas que vão estar com essa prática ilegal. Então, a fiscalização ela é constante, ela é diária, porque nós não podemos parar. Se pararmos, com certeza, a ilegalidade, as pessoas que têm esse hábito da prática ilegal vão estar se aproveitando dessa ausência. A propósito, Alex, dessa sua colocação, Luiz Ferreira, lá do bairro Santo Antônio, diz que aqui no Santo Antônio, qualquer bodega vende remédio. Eu vou até, Elizabeth, depois, em uma outra oportunidade, já deixo o convite aqui ao Silas, a vocês, se vocês quiserem depois, em outra oportunidade, terem acesso à quantidade de produtos que a gente apreende, certo? Nesses mercadinhos, nessas mercearias, produtos comercializados de forma irregular. Certo? Só que, como nós sabemos, a cidade de Teresina é uma cidade muito grande, ou seja, o universo de estabelecimentos a serem fiscalizados é um universo muito amplo. Entendi. Então, eu não nego que você possa ter em regiões periféricas da cidade, muitas vezes, esse comércio irregular. Mas no momento que chega ao nosso conhecimento que essa prática está sendo executada numa determinada região da cidade, de imediato nós tomamos as providências. Vou aproveitar aqui e começar pela Santa Maria da Codipe, porque a Maria José diz aqui, Alex, que pergunta por que vocês não fiscalizam as mercearias que vendem mais remédio do que as farmácias. A Santa Maria da Codipe foi um local que recentemente nós estivemos, certo? Recentemente nós estivemos na Santa Maria da Codipe, fizemos uma operação grande, onde tivemos não só a participação da Vigilância Sanitária do município de Teresina, mas tivemos a participação também da Vigilância Sanitária do Estado, onde lá nós chegamos a interditar alguns estabelecimentos. Nós encontramos, por exemplo, lá um estabelecimento que ele era meio que anômalo, você não conseguiria identificar se era uma panificadora, se era uma drogaria, o que era, ou seja, funciona de forma clandestina. Nós apreendemos os produtos, interditamos o estabelecimento e conduzimos os seus proprietários para que prestassem esclarecimentos nos órgãos competentes. Agora, então, vocês têm um poder de polícia, Alexandre? Temos o poder de polícia. Nós podemos, no momento que identificarmos algo de relevância, certo? De que a relevância justifique, nós podemos sim estar interditando, certo? Estar caçando a licença, tá certo? Desses estabelecimentos. O Maurício do Parque Piauí, a lei que afirma que em farmácias não podem ter caixas de banco, ela entra em vigor quando por aqui? Isso tem essa lei? Na verdade, a lei que nós temos, tá? É a lei 5465 de 2005, inclusive a lei estadual, inclusive esta lei trata, contempla a questão do serviço bancário. Então não entra por aqui. A Helena disse o que pode enfim vender numa farmácia? Tudo. Eu acho que no Piauí tudo. Na verdade, eu não diria tudo, Cícero. Eu não diria tudo, mas no Piauí nós temos a situação de termos, devermos a obediência ao que é tratado na Lei 5.991, tá? Que é a lei federal de 1973, e devemos a obediência também à Lei 5465 de 2005. Pode vender fruta, banana? Não. Pode vender? Não. Então pronto, a gente já sabe que não pode vender. Não, tem muitos produtos. Inclusive, essa lei estadual, ela se preocupou com alguns produtos considerados mais agressivos à questão cultural da população. Por exemplo, ela cita claramente lá que não pode vender bebida alcoólica, não pode vender cigarro, certo? Que não pode vender produtos alimentícios que sejam manipulados no interior da drogaria. Não pode vender bebida alcoólica? Bebida alcoólica em drogaria, não. Não, você nunca viu, mas não foi aqui, não. Não? Não acredito. Eu acho que já. Elizabeth, você deve ter levado para a farmácia. Não sei. Elizabeth, se for visualizado bebida alcoólica em drogaria, é algo que tem que ser repassado para a gente, porque nós não temos conhecimento. Aqueles energéticos podem? Energético pode. Você está falando de energético. Na verdade, tem vários alimentos que são relatados que têm comercialização legal em drogarias. Tá? Agora, o refrigerante, volta a dizer, está baseado na lei estadual. Na lei estadual. Tá? O Marcos do São Pedro, quando a Vigilância Sanitária irá fiscalizar as barreiras policiais?
Não entendi. A questão sanitária das barreiras policiais, eu acho que ele está dizendo. Não sei. Questão de higiene, essas coisas. Dos postos da polícia? Tem reclamado dos distritos, dos postos policiais. Isso nós já fazemos. Na verdade, postos fiscais, estão sem condições dos banheiros. Assim. Na verdade, nós já executamos fiscalizações nos distritos, executamos fiscalizações também nas penitenciárias. Isso é uma ação feita tanto pela Vigilância Sanitária do município de Teresina, como pela Vigilância Sanitária do Estado. Tá certo. Muito obrigado, então, Alexandre, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Tá certo? Obrigada. Com as ordens.